Pessoal, agora nós vamos caminhar para a segunda palestra dessa nossa manhã, né? Para fazermos o fechamento dessa manhã com chave dourada, né? Então, novamente, deixarei o professor Rafael e o nosso palestrante, né, desse segundo momento, para fazer a devida apresentação e, mais uma vez, qualquer dúvida, questionamento, coloque as suas perguntas aqui no chat. Obrigado, Tiso. Esperando aí entrou o professor Marcelo. Bom, como você bem disse, começamos aí com chave de ouro. E esse alto nível da Anida me preocuparia se o nosso próximo palestrante não fosse o professor Marcelo. Estou muito feliz de tê-lo aqui com a gente. Marcelo, além de um grande amigo, é um processualista de mão cheia. Aliás, não só um processualista, é alguém que é apaixonado pelo direito e eu tenho certeza de que vai trazer algumas provocações importantes para a gente aqui hoje. Além de ser um estudioso do direito, ele sempre teve uma característica que me marca muito, que é uma maneira de tentar sair e pensar o direito fora da caixa. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer hoje aqui, quando ele estiver falando sobre o tema da palestra, que é a eficácia civil da sentença penal. E o pensar fora da caixa já começa pela escolha do tema, né? Não é um tema batido, pelo contrário. É um tema, gente, que vocês vão ter oportunidade sobre o qual vocês terão a oportunidade de ouvir, e que não é um tema muito explorado nos bancos da academia, né? Mas que tem uma relevância não só teórica, mas também prática gigantesca, e que tem ganhado cada vez mais projeção na prática, no dia a dia da operação do direito. Mas, bom, como vocês não estão aqui para me ouvir, eu vou pedir licença para ler rapidamente o currículo do professor Marcelo, que é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, mestrando em Direito pela UEL, parecerista ad hoc da Revista Brasileira de Direito Processual, parecerista ad hoc da Revista Eletrônica de Direito Processual da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor e editor do canal Resenha Forense. Já deixo aqui, inclusive, o jabá para que vocês acessem o canal Resenha Forense. Tem muito conteúdo jurídico excepcional lá. Então, Marcelo, a palavra está com você. Muito obrigado pelo convite. Aliás, por ter aceitado o nosso convite. Poxa, obrigado, professor. Você me traiu, hein? Eu pedi uma leitura resumida do currículo e ele foi um pouco além. Bom, pessoal, bom dia, é um prazer aparecer aqui. Agradeço o convite do professor Rafael. Agradeço, professor, as palavras do professor Tiso também, até nos bastidores, como parece ser natural, nos tratou muito bem, nos recebeu bem. Até fiquei curioso com o livro dele. Dá para ver que eu gosto de filosofia medieval, né? E ele fez um livro sobre a dignidade da pessoa humana e chegou até Santo Agostinho e Tomás de Aquino, né? Então, por aí, vocês já percebem que, pelo menos para mim, já realça um interesse maior. Eu escolhi um tema peculiar, né, que traz um diálogo necessário entre várias matérias. Pelo menos 4 aqui, né? Processo civil, penal e processo penal. E é engraçado, né? As coisas vão se encaixando. A professora Anida acabou falando de desconsideração da personalidade jurídica, mas ao mesmo tempo ficou bastante claro que existe um desnível linguístico, né, entre as matérias jurídicas. E quando eu digo isso, claro, não é demérito algum, não é uma crítica ao penalista, nem ao civilista, nem ao processualista. É um problema que nós temos hoje de mega especialização dos troncos jurídicos, né? Eu dou um exemplo aqui que é pitoresco, né, do direito empresarial, talvez a ilha mais isolada de todas, em termos linguísticos, né? Tem uma figura lá do empresário individual, que é a pessoa natural que exerce a empresa, basicamente. E este fato jurídico impõe um dever muito peculiar, que é o de obter o registro na junta comercial. E daí sucede um CNPJ, né? Quer dizer, é uma pessoa natural que tem um cadastro nacional de pessoa jurídica, mas não é pessoa jurídica. Quer dizer, é uma solução tributária, tratá-lo como pessoa jurídica, mas na órbita do direito privado não é pessoa jurídica, né? Eu trabalho com um juiz de direito e todo santo dia eu tenho de ficar minutando, né? Olha, emenda inicial, porque não há litisconsórcio ativo entre Marcelo Pichiora da Silveira MEI
e Marcelo Pichiori da Silveira, CPF número tal. O que há é Marcelo Pichiori da Silveira, CPF e CNPJ tal. Porque empresário individual não é pessoa jurídica, né? Então, até para dar um adendo aí à boa palestra, excelente palestra da professora Anida, você não pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica do empresário individual, né? Porque na prática equivale a matá-lo. Basicamente é isso, né? E daí obter a sua sucessão, enfim, etc, etc. E a minha palestra, o professor Rafael, tirante o exagero dos elogios, ele acabou apresentando bem na medida em que já sinalizou a necessária intersecção, né, entre os temas. Exatamente, Flávia. Excelente comentário. É por aí mesmo. Por aí mesmo. Claro, né? Todos nós temos os nossos maiores interesses, né? Ultimamente eu tenho me interessado mais por direito civil e por filosofia do direito. Mas é interessante termos algum contato com outras matérias, né? E o fato de estudar para concurso público, embora pareça algo comezinho, embora seja um estudo menos profundo, talvez, ele nos tensiona a sempre ter um contato com todas as outras matérias, né? E aí eu fui pensando nesses temas, né? Existe uma obra sobre eficácia civil da sentença penal de um processualista chamado Araquém de Assis, é um gaúcho. Excelente livro, talvez o mais completo ainda sobre o assunto. O Araquém de Assis tem uma característica interessante, ele transita muito bem no direito civil, muito bem, né? Ele parece um civilista processualista, ou o contrário, enfim. Mas ele ainda não fez essa ponte com o direito penal, né? E eu vou além. Não há um processualista, um civilista que ainda tenha feito uma ponte com o profundo do direito penal, né? Principalmente com as teorias do delito, cujas soluções, a depender da escola que você adote, são completamente diferentes, né? Sobretudo em matéria de putatividade, né? Discriminante putativa, principalmente. Vou falar disso ainda hoje, tá? Esse tema começou a me chamar a atenção no foro, né? Na prática mesmo. Eu tive de manejar um dispositivo menos famoso, mas importante, do Código de Processo Civil, né? Basicamente o artigo 315. O caput fala o seguinte, eu vou virar aqui para minha tela, tá? Se o conhecimento do mérito, diz o CPC no 315 caput, se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Ponto. Isso é o caput. Bom, por aqui nós temos um recado já da lei, né? Olha, o legislador está falando, eu sei que pode acontecer alguma coisa estranha, então talvez seja de bom alvitre suspendermos o andamento do procedimento civil, porque vai que o juiz criminal decide algo diferente, sobretudo na parte do nexo de causalidade ou de haver ou não uma excludente de ilicitude, né? É por isso que existe o 315. O verbo ali pode, né? O juiz pode determinar, sugere, pela literalidade da lei, uma certa discricionariedade judicial. Eu não gosto muito dessa saída, dessa interpretação, né? E me valho aqui de um autor chamado Alexandre Freitas Câmara, para o qual ele vai tão além que ele diz que o juiz não tem discricionariedade, né? Que ele age sempre sob o manto da lei, até porque a cláusula garantística é devido ao processo legal, né? Não é devido ao processo costumeiro, nem devido ao processo portarial, nem devido ao processo, eu acho que, devido ao processo legal, quer dizer, você se baseia na lei para agir, né? Então, o 315 do CPC já nos dá um norte aqui. Ó, talvez seja interessante suspender o processo civil, os autos, enfim, o andamento processual civil, para aguardar a solução criminal, né? Só que na prática as coisas não são tão perfeitas assim. E a lei traz outros pontos que, com todo respeito, não me apetecem. Eu vou explicar por quê, tá? O parágrafo 1º do 315, e aí entrando já na explicação do que eu não gosto na lei, diz assim, e aí aqui a gente já começa a perceber também como não há uma comunicação adequada entre processualistas penais e processualistas civis, né? Quer dizer, cada um pensa de um jeito, e aí a gente tem esse tipo de discrepância também. Ó, parágrafo 1º.
Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, quem escreveu isso aqui também é muito otimista, né? Basta ir ao fórum para você ver que tem inquérito que demora anos, às vezes, para, enfim, o MP finalmente oferecer denúncia, né? Mas, enfim, se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato da suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentalmente a questão prévia. Então, quer dizer, no CAPT, o CPC diz, talvez seja interessante suspendermos. E aí, no parágrafo 1º, ele diz, suspende, mas no máximo 3 meses. Aí já temos um problema, né? Se a ação penal for proposta em 3 meses e 2 dias, cessa a suspensão do procedimento cível. E daí a gente tem a possibilidade de 2 processos paralelos, a rigor sobre o mesmo fato, transitarem por aí, no foro, e pior, gerarem decisões conflituosas, né? Assunto que sempre me deixou muito curioso, que é o conflito de coisas julgadas, né? Até uma vez escrevi sobre o assunto, um colega até falou, pô, Marcelo, às vezes você viaja na maionese, né? Imagine, conflito de coisas julgadas. E uma semana depois teve um informativo da STJ falando justamente sobre isso, né? Conflito de coisas julgadas. E aqui é um terreno fértil para isso, né? Vou falar daqui a pouquinho. Antes, deixa eu terminar a leitura do CPC no que interessa para hoje. O parágrafo 2º diz, proposta ação penal, isso também eu não gosto, ó. Então, ainda que seja obedecido aquele lapsozinho de 3 meses, né? Proposta ação penal, diz o parágrafo 2º do 315, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do parágrafo 1º. Quer dizer, se não der tempo, o juiz civil vai examinar e a vida segue. Eu não gosto desse prazo máximo de 1 ano. Eu até entendo a razão da sua necessidade, afinal, algum prazo talvez tenha de existir, né? Vai que o processo criminal demora 5 anos, né? Não faz sentido também trancar tanto tempo o processo civil. Mas acho que essa solução rigorosa, literal da lei, é assim, tem o mérito de ser um pouco mais objetivo, mas tem o demérito de ser muito duro, a depender do caso concreto, né? Em matéria tributária, por exemplo, a análise criminosa é muito mais complexa do que a parte cível, muitas vezes, né? Além disso, há outros assuntos, outros senões, né? Por exemplo, a maioria dos crimes tributários pressupõe um fato jurídico relevante antes do oferecimento da denúncia, que é o lançamento definitivo do tributo, né? Que se passa pela órbita administrativa, né? Artigo 3º do CTN, é um ato vinculado, etc, etc. E só nisso aí a gente já tem muito mais que 3 meses. Então, essa falta de comunicação entre os ramos, né, e não se iludam, não é um defeito só do legislador, porque o legislador pensa juristas, né, para fazer principalmente as leis grandes, né? O CPC é um exemplo disso. A gente teve uma comissão de juristas, naturalmente muito mais recheada por processualistas civis, né? E é óbvio que essa falta de comunicação gera esses problemas, né? Muito bem, então esse é o panorama geral sobre o qual eu quero comentar, fazendo um link agora com o artigo 65 do CPP, né? Que a gente lê assim, sem muita atenção, sem muita reflexão. O 65 diz, do CPP agora, faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Então, faz coisa julgada no cível, tudo aquilo que supõe ou pressupõe o que a doutrina penal gosta de chamar também de situação justificante, né? Ou, enfim, excludente de licitude ou de antijuridicidade, chamem como quiser. Tá? E aqui nós temos já outro ponto que me parece problemático, né? E um terreno pantanoso, um terreno difícil pra caramba, assim, em termos de direito penal, né? Em suma, é corrente a afirmação segundo a qual o Código Penal teria adotado uma postura finalista, né, para a teoria do delito, com todos os seus contornos e, enfim, né, a adoção de um dolo neutro, embora eu tenha lá alguns problemas com essa ideia, mas um dolo axiologicamente neutro ou só ontológico, digamos assim, né, que seria apenas o preenchimento da esfera objetiva do tipo, basicamente. Né. Eu peço desculpas talvez pelo linguajar, eu sei que temos muitos graduandos ainda no primeiro ano, mas é inevitável, a gente tem que usar um pouquinho o palavreado corriqueiro, né? Até porque isso faz parte da preparação de vocês, né?
Então, aos poucos, vocês também vão se acostumando com essa linguagem, né? Mas tem um ponto do Código Penal que não é finalista, pelo menos que não parece ser inteiramente finalista, que é justamente a solução dada, ou uma tentativa de solução legal, às chamadas discriminantes putativas. O que é isso? Putatividade. É supor mal um fato ou um elo normativo. Daí sucede o problema do erro, né, em direito penal. Ou erro de tipo, ou erro de proibição, enfim. Então, por exemplo, exemplo clássico, né? A e B saem para caçar, e B, sem avisar A, entra numa determinada moita, essa moita se mexe, e A, supondo atirar num veado, atira, na verdade, em seu colega. Aí, erro de tipo, porque ele não imaginava que ali havia, afinal, bem jurídico, vida sendo afrontado, enfim, não há homicídio, a rigor, né? Não há o crime de homicídio. Mas nas discriminantes putativas a gente tem algumas situações mais complicadas, né? Por exemplo, se A contrata um segurança, A contrata o segurança B, o segurança supõe mal uma situação de fato que, em tese, legitimaria uma atitude lastreada pelo estado de necessidade ou por legítima defesa. Então, o segurança supõe que o C sacará uma arma para alvejar A. Só que, na verdade, o C não estava nem aí e ele só foi pegar o celular do terno, né? Então, aí nós temos uma putatividade. O segurança interpretou mal o fato, né? E aqui começa o grande poço de divergências entre os penalistas. É impressionante, assim. Nunca há uma solução definitiva. Nunca vai haver, né? Até porque cada um tem um jeito de interpretar o delito. E ainda assim, mesmo que o código se diga finalista, pelo menos em tese, o fato é que muitos penalistas ainda flertam com a assim chamada escola neocantista do delito, né? O que acontece ainda hoje com a assim chamada imputação objetiva, que vocês vão estudar em direito penal, né? Então isso ganha força, quer dizer, não é um dolo neutro, é um dolo que abarca uma consciência ou não de ilicitude. E aí vejam que interessante, eu vou reler o 65 do CPP. Faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Pergunto, e quando for putativo? Vai fazer coisa julgada nocível? Se sim, qual que vai ser o efeito cível disso, né? Qual que é a responsabilidade civil daquele que age equivocadamente sob estado de necessidade ou sob legítima defesa? Ele responde civilmente? Se sim, por quê? E se não, por quê também, né? Há ou não há a força julgada no âmbito penal? A lei não traz uma solução para isso. A rigor, ela não traz uma solução para isso, né? E aí eu pergunto, naquele exemplo do segurança, que empurra o seu protegido, salvando-o de um suposto tiro que jamais ocorreria, e esse protegido sofre, por exemplo, uma lesão corporal grave, né, ao bater a cabeça no chão, como que fica a parte cível dessa decisão? Faz coisa julgada nocível? Faz, mas faz coisa julgada a decisão que diz em estado de necessidade putativo? Como que fica isso? Na verdade, eu não trago respostas, tá? Eu só estou fazendo uma pergunta porque é um texto que ainda venho desenvolvendo aos poucos, tá? Mas vamos adiante. Tem outro ponto aqui que eu acho muito interessante e que é assim um terreno fértil para acontecer, que é o conflito de coisas julgadas. Imagine vocês que a ação civil tenha sido suspensa, mas passou aquele lapso de 1 ano e assim processo penal e processo civil foram tocados livremente, digamos assim. E um sem influenciar o outro, tá? Não havia uma devida comunicação entre juízes ali, né? A vara criminal não conversa com a vara civil e as coisas acontecem. Aí no civil, em 2021, o juiz diz assim: não há nexo de causalidade, ponto. Logo, julgo improcedente o pleito de A contra B. Só que lá no âmbito criminal, 1 ano depois, em 2022, o juiz criminal diz: há nexo de causalidade. É um conflito de coisa julgada. Resta saber qual é a eficácia civil desta sentença penal, porque é uma coisa julgada pretérita dizendo que não há
nexo de causalidade. Isso pode acontecer. Isso acontece. Né? Eu já vi mais de um informativo do STJ, e nem nesse ponto que eu estou mostrando aqui de direito penal e direito civil, né? Mostrando a solução ou não de um conflito de coisas julgadas. Por sinal, a saída do STJ, com todo respeito, é inaceitável, na minha opinião. Tá? Não é nem muito pela conclusão, mas pelo argumento exibido pelo STJ, que é inaceitável, é inaceitável. É analiticamente intolerável o que o STJ faz. Ele diz assim: prevalece a primeira decisão, quer dizer, a primeira sentença que transitar em julgado, e diz o STJ, o problema não é nem falar que a primeira prevalece, o que eu também discordo, mas tudo bem. O problema é falar, porque a segunda não existe. Isso é um erro analítico grave que o STJ comete todo santo dia. É impressionante. Você pode até falar que a segunda coisa julgada é inconstitucional, como defende Sérgio Rizzi, ou é maculada de uma invalidade eterna, como dizem outros, o que também é bastante discutível, mas falar que a segunda não existe é brincadeira de mau gosto. É óbvio que existe. Óbvio que existe. Você tem juiz, você tem pedido e você tem partes. Tem advogados. Existe processo. Né? Existir processo é algo muito simples. Aliás, qualquer existência fático-jurídica é bastante simplória, porque não passa do preenchimento bruto da arquitetura pensada, ou, enfim, traçada pela lei. Então, existir processo é fácil. Assim como existir compra e venda é muito fácil. Você precisa de partes, de objeto, de vontade, de forma. Ah, mas a parte tem de ser capaz. Ok, aí é plano de validade. Ah, o objeto tem de ser lícito. Ok, mas aí é plano de validade. Ah, a vontade tem de ser livre. Ok, a liberdade da vontade é plano de validade. Não é plano de existência. Né? E tem outro problema. Né? Se a segunda coisa julgada admite ação rescisória por conflito de coisa julgada, resta saber o que você ataca. Porque se você ataca algo que não existe, não faz sentido existir ação rescisória. E não faz sentido pensar num prazo de 2 anos para que ela seja manejada. Tem até um argumento muito interessante. Né? Qual seria a saída jurídica no caso de conflito de coisas julgadas? E aí tem um argumento do Marinoni, que é assim, olha, a lei diz que é possível manejar ação rescisória em 2 anos. Então ele diz, vai prevalecer a primeira se houver rescisão dentro dos 2 anos. Ah, Marcelo, perdeu-se o prazo decadencial dos 2 anos. Ok. A segunda coisa julgada como que revoga a primeira. Né? Fred Didier defende isso. Ele faz uma analogia da coisa julgada com a lei e diz, olha, é uma sucessão de leis. Então a lei posterior revoga a anterior no que é incompatível. Então, a coisa julgada posterior revoga a anterior no que for incompatível. Né? Com esse aparar de arestas normal, enfim, da ação rescisória. É até engraçado, eu estudava esse tema e eu encontrei 5 teses, né? Cada uma com uma solução, assim. Mas a do STJ assim, é pitoresco, né? Não dá para falar que não existe coisa julgada. É óbvio que existe, né? A questão é saber qual vai prevalecer e por quê. Né? Eu defendo que prevalece a segunda, mas aí por uma outra razão, tá? Por uma outra razão. E isso é um terreno fértil, eu digo e repito aqui, no âmbito penal. Né? Dei o exemplo aqui do processo civil dizendo A e de um processo penal com um objeto que parece diferente, mas que do ponto de vista ontológico trata de um mesmíssimo fato, né? Dizendo que o tal fato, na verdade, ocorreu, o que difere muito da solução civil. Né? É um conflito de coisas julgadas. E tem mais, né? Se o inverso acontecer, eu pergunto, caberia ação rescisória contra a sentença penal, trânsito em julgado, ou seria revisão criminal? E se a revisão criminal não tem prazo, teoricamente, né? Enfim, é uma divagação. Tem um outro ponto que eu queria mostrar aqui, até me acabar de me aparecer na memória, que é justamente o problema que isso pode gerar em outras áreas do direito, né? A professora Anida falava de desconsideração da personalidade jurídica e de que não há flechas, né, para certos tipos de desconsideração. No âmbito tributário, isso é uma verdadeira bagunça. Né? A desconsideração da personalidade jurídica na seara tributária é completamente diferente da desconsideração no âmbito privado. Né? O Estado tem muito mais força, como só imaginar.
na esfera tributária. Né? É algo assim, realmente inacreditável. Né? Já me encaminhando para o final, vejam como o tema é espinhoso, mas eu também faço uma exploração sucinta, tá, do que eu quero mostrar aqui. Para quem quer fazer um TCC, para quem está no 4º ano, esse tema é riquíssimo, pouco explorado e pode render um trabalho interessantíssimo, né? Até um trabalho, digamos, de campo. Você pegar vários casos no Paraná, por exemplo, mostrando, olha, tem uma discrepância aqui e ali. Para fechar, agora sim, eu lembrei o que eu queria falar. Tem uma divergência, que não é bem uma divergência, é mais uma incomunicabilidade, né, entre civilistas e penalistas, que me parece pitoresca. Né? Os penalistas, eles têm um trato com 2 assuntos, mas assim, eles dão um banho nos civilistas. É impressionante. Que é como vislumbrar o nexo de causalidade e também como estudar e como propor os critérios de imputação, né? Quer dizer, como lidar com a causalidade e também com a imputação de normas. Basta pensar aqui no crime omissivo, né? Na omissão penalmente relevante. A omissão própria não tem nexo de causalidade a rigor, né? Alguns penalistas dizem que tem, mas a rigor não tem. Do nada, nada vem. Se eu nada fiz, eu não cometi causalmente um dano. Mas a mim é imputado um resultado delitivo. Isso é muito interessante. Os civilistas vão muito mal nisso. É assim, é inacreditável a divergência ou a incomunicabilidade entre civilistas e penalistas. Por exemplo, os penalistas vão muito bem nas concausalidades. Né? O que acontece se eu atiro em alguém e este alguém, a caminho do hospital, numa ambulância, morre atropelado porque alguém furou o sinal vermelho e bateu na bendita ambulância? Há uma solução penal para isso. E no âmbito civil? No âmbito civil, na prática, esse tipo de assunto descamba para uma espécie de seguridade social geral. Todo mundo responde por tudo. Né? Então, falta um salto qualitativo dos civilistas no estudo do nexo de causalidade e também dos critérios de imputação. Algo que os penalistas vão muito bem há muitos e muitos anos. Muitos anos. É impressionante o salto que a doutrina penal vem dando nesse tipo de tema. Ao passo que os civilistas ainda seguem naquele andamento muito engatinhado e até ultrapassado. Né? Há uma distinção que me parece também inaceitável. Né? Os civilistas adoram falar, não, o dolo civil é diferente da culpa, ou melhor, do dolo penal. É algo mais ou menos parecido com um tipo de injusto culposo. Na prática, vira uma bolota só. Vira uma bolota só. E aí o argumento costuma ser assim, é que aqui no civil os interesses são disponíveis. E no âmbito penal os interesses são indisponíveis. Logo, o nosso dolo pode ser mais abrangente que o dolo penal. Será que é assim? Né? Eu acabei de falar, no começo da palestra, eu falei de devido processo legal, né? Quer dizer, lastreado em lei. Será que tem lei dizendo exatamente isso? Olha, no âmbito civil os interesses são disponíveis, logo o juiz pode fazer o que ele quiser. Essa é uma discussão também que me parece relevante nos dias atuais. Não só a necessidade de dar um salto no estudo, um salto qualitativo, no estudo de nexo de causalidade e de critérios de imputação, mas também na necessidade de oxigenar o tipo de injusto doloso e culposo, ou melhor, tipo de injusto não, porque não há a figura do tipo em âmbito civil, mas a esfera subjetiva e normativa também da conduta do agente. Quando eu falo subjetivo e normativo, eu quero me referir respectivamente ao dolo e à culpa. Né? Os civilistas não têm esse trato. Eles não conversam entre si, quer dizer, o penalista fala uma coisa, o civilista fala outra. E em processo a gente vê que as soluções também são completamente diferentes. Né? É algo até que eu quero talvez trabalhar num eventual doutoramento. Né? Tentar mostrar que talvez seja estranho ou até inaceitável essa discrepância de soluções entre civilistas e penalistas. Né? Os penalistas vão muito bem em nexo causal, como eu falei, os civilistas ficam nessa de que, responde porque aqui é objetivo e aqui é subjetivo e vamos que vamos. Né? Sem uma reflexão mais detida sobre isso. Só que nexo de causalidade é uma matéria extrajurídica ou metajurídica, é de âmbito metafísico. Quer dizer, o direito se instala na realidade, pressupõe uma ontologia que lhe antecede,
E com ela ele tenta lidar. O direito não pode mudar a estrutura do dolo. Não tem como. Não tem como você mostrar que o ser humano não age com uma vontade. É óbvio que ele age com uma vontade, você parte dessa premissa para fundamentar todo o restante do sistema. Isso não é só finalismo penal puro, digamos assim. Miguel Reale falava disso. Hans Kelsen falava disso. Várias escolas epistemológicas do direito falam disso, né? Justnaturalistas falam disso. Santo Tomás de Aquino, que está aqui, falava disso, né? Na segunda parte da Suma Teológica. Enfim, tá? É o momento de começarmos a oxigenar um pouco mais esse tipo de raciocínio. É muito simplório falar que direito civil é disponível e direito penal não é. É fácil falar que é disponível. Mas quando a gente está no banco dos réus, na parte civil, é complicado, né? E agora, com as medidas executivas ditas atípicas, é um poderio judicial tão grande, tão imenso, que eu acho que eu tenho mais medo do juiz civil do que do juiz criminal. O juiz criminal age sob a batuta de tipos, ainda, né? O Supremo já está acabando com isso, mas enfim. Né? E no âmbito civil, o juiz faz o que quiser, quando quiser, na hora que quiser. Né? Será que tem que ser assim? Será que o monstro estatal tem esse poder todo e que a gente não vai freá-lo? Né? Interesse disponível. É estranho, né? Eu tenho mais medo de uma demanda civil, numa ação civil pública, do que de algo no GCRIM. Né? Será que há essa disponibilidade ou indisponibilidade aqui e acolá? É estranho, né? Muito bem, pessoal, eu encerro aqui minha fala, até porque eu vejo que tem algumas perguntas no chat. O Rafael, se quiser voltar, o professor Rafael, para que a gente possa debater com o pessoal. A Flávia, posso ler, professor? Fica mais fácil, né? A Flávia Gutierrez, acho que é assim que fala. A questão desta deficiência do nexo não seria reflexo da análise rasa do dolo no direito civil? Claro, com certeza, com certeza. Outra hipótese que me parece plausível seria a questão do dolo versus má-fé no âmbito civil, né? E toda a subjetividade e dificuldades na sua comprovação. Perfeito, Flávia. Por exemplo, boa-fé objetiva. Todo mundo fala, não, na boa-fé objetiva você não investiga a psique do agente. Será que é assim? Será que é como uma regra de impedimento pura e simples, que você não analisa a boa ou a má-fé do sujeito? Quer dizer, será que ele não tem de saber que ele está fazendo alguma coisa estranha ou errada? Enfim, né? Fica o questionamento aí. Basicamente é isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí, Flávia, alunos que participaram ao longo da nossa exposição. Bom, Marcelo, te agradecer mais uma vez, né? O tema, como você evidenciou aí, é um tema muito provocador, tem muitas facetas, né? Inclusive, acho que a gente pode até pensar em abordá-lo e trabalhá-lo com mais profundidade e talvez com mais sobre outras frentes, né, em um outro formato de evento, porque realmente deixou só o cheiro do bife, viu, Marcelo? Mas foi muito legal. Eu acho que a sua capacidade de trazer provocações, como as que você trouxe, né, para os nossos alunos que muitas vezes estão mais habituados com os manuais, né, e com a prática, né, dentro dos limites e do escopo da graduação, é super importante, e é exatamente isso que a gente almeja com um evento como esse que a gente está organizando, né? Fazer com que a gente consiga pensar um pouco fora da caixa, né? Essa dificuldade que o civilista tem de conseguir pensar o direito de uma maneira sistêmica, eu acho que é uma grande fragilidade na nossa formação, né? E a gente não é provocado a pensar isso de uma maneira diferente, né? Muito na linha do que foi dito por você, foi dito aqui também nos comentários, essa verdade que tem sido pregada, de que o advogado ele precisa ser cada vez mais especialista em uma determinada área do direito, ela é uma meia-verdade, né? Se de um lado a gente também não pode se atrever mais a ser um generalista, como havia há 4 ou 5 décadas, né, aquele advogado que conseguia resolver todos os problemas, se hoje isso já não é mais possível, inclusive dada a complexidade do nosso ordenamento jurídico, isso não significa que o bom operador do direito não tenha que ter uma visão ampla e sistêmica do ordenamento jurídico. A gente vê na prática que é isso que muitas vezes faz a diferença, né? Então, mais uma vez, te agradeço muito pelas provocações,
pela apresentação, e acho que essa é uma das deixas de hoje, viu, pessoal? A gente precisa ter essa preocupação. É claro que, como o professor Marcelo bem disse, todos nós teremos matérias e áreas do direito com as quais nós nos identificaremos mais. Isso é natural, tá tudo certo, não tem problema. Vai ter quem vai gostar mais de direito penal e vai ter quem vai gostar mais de direito processual civil, que normalmente são as pessoas mais interessantes. Diga-se de passagem, espero que a professora Andressa não esteja nos assistindo aí. Mas brincadeiras à parte, isso é normal. O que não significa, gente, que dá para escolher uma única disciplina e ignorar as demais. Porque se essa for a opção de vocês, vocês vão estar tomando e assumindo um risco de ter uma formação deficitária, de ter uma formação frágil, e uma hora essa conta vai ser cobrada. Então, eu também não vou entrar na essência da sua exposição, para não estragar a sua apresentação, mas eu deixo essa provocação final. E passo a palavra para o nosso mestre Tiso. Não poderia deixar de passar a palavra para ele, sem dizer para vocês que continua aberto o nosso concurso, que vai ganhar quem escolheu o melhor apelido para o professor Tiso até o final do semestre. Depois eu te explico. A pessoa é vingativa, né? A pessoa o professor Tiso me botou um apelido muito carinhoso. Eu não botei, não, foi a Letícia. Eu só usei o seu apelido na prova. Eu abri um concurso de apelidos aqui. Quem prometeu 2 caixas de Ferreiro Rocher. Olha que promessa porcaria. Qual que é o apelido, Rafael? Príncipe. Acredita? Príncipe. Que chique, Caramba. né? Ele parece o Medina surfista, não parece? Olha só, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Cara, só piora, né? Quanto mais a gente conversa sobre isso, só piora a minha situação. Mas tem um outro que surgiu inconscientemente, que é Tchutchuco. E aí os alunos gostaram desse, sabe? Eu já tenho até o enunciado da próxima prova de uma questão que vai envolver o nobre colega. Jornadas de apelido, já tem enunciado. É uma coisa fantástica. E aí o Rafael prometeu 2 caixas de Ferreiro Rocher para quem inventasse um apelido para mim. E aí tá essa palhaçada. Eu já falei que eu dou uma grade se as pessoas piorarem o do Rafael. Acho que é mais interessante que 2 caixas de Ferreiro Rocher. Não, se a pessoa for criativa, ela pode comer o Ferreiro Rocher tomando uma cerveja. Bem isso, né? Mas, professor Marcelo, muito obrigado pela fala, muito obrigado por ter aceito, né, e ter dividido um pouco do seu tempo nessa manhã, né, conosco. Então, muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz com esses intercâmbios acadêmicos e com essa troca de informação. Me chamou muita atenção a tua fala sobre os receios, né, que nós temos em torno de uma ação civil em detrimento de uma ação penal, principalmente quando hoje nós vemos algumas questões de cortes superiores em que se colocam de maneira até mesmo garantista, penalmente falando, assim, mas no âmbito civil realmente parece um grande ponto de interrogação. Essas medidas executivas atípicas, elas são munições nas mãos de pessoas que desconhecemos. E isso, ao mesmo tempo que pode ser muito interessante, pode ser um baita de um problema. E me chamou também o professor Rafael comentando sobre a ministra Nancy, né, que também teve um papel muito importante sobre a relativização do rol do agravo de instrumento, que é algo interessante, porque se eu passo a falar de medidas atípicas e eu não tenho nem possibilidade de questionar por meio de recurso, a coisa fica bem complicada, né? A coisa fica bem difícil. Então, é uma forma muito, muito pertinente da gente começar a se preocupar e da maneira como nós vamos conduzir isso, né? E também é muito interessante essa conversa, né? Eu me lembro de uma fala que eu comento com os alunos, que eu digo para eles que, olha, a disciplina que a gente vai trabalhar aqui, a divisão, ela é acadêmica, mas você precisa enxergar o direito como um todo. Não ache que o direito processual civil é completamente dissociado de outras áreas do direito, né? A gente tem que parar de enxergar essas áreas do direito de maneira isolada. Elas se retroalimentam, sabe? E isso é rico e isso é muito interessante, né? A gente precisa olhar para essas possibilidades dessa forma. E essa falta de comunicação, ela é muito forte, né? Não só na prática do
na prática forense mesmo, mas até mesmo na academia, né, com uma dificuldade de conversa entre processualistas de diversas áreas ou de pesquisadores do direito material de áreas distintas, como se houvesse uma rixa, né? A gente brinca sobre rixas e matérias melhores ou piores, mas isso faz parte da palhaçada dos contatos, né? Mas não que não haja importância em relação a outras áreas do direito, né? Então, é muito legal outras pessoas vindo e falando para os nossos alunos sobre essa importância de enxergar o direito como um grande sistema que se reproduz, que se alimenta e que deve ser assim considerado, né? Me chamou também, quando você estava falando, Marcelo, sobre a fala do Alexandre Câmara, de devido processo legal é um parâmetro do juiz estar fixado à perspectiva da lei, né, e inúmeros outros desdobramentos, né, e aí a gente precisa também analisar que esse parâmetro todo do devido processo legal tem uma matriz primeira, que é a Constituição, e ela deveria ser a fonte ainda mais do que a própria perspectiva da lei ou de qualquer outra coisa que possa ali existir, né. Não sei se você queria comentar alguma coisa nesse sentido, apesar de já ter falado, né, durante a sua fala, mas Então, eu endosso todos os seus comentários, é por aí mesmo, perfeito. Porque quando a gente para pensar até da origem do devido processo legal, a perspectiva não era legal no sentido de lei, né? A perspectiva sempre foi legal no sentido de direito, E se eu entendo que o direito se resume à lei, eu estou partindo para um reducionismo um pouco complicado também, né? Então, aí algumas coisas que a gente precisa também considerar. Fico muito feliz em tê-lo ouvido, um prazer conhecê-lo, né? Não tinha Vou comprar teu livro. contato. Hoje. Muito obrigado, eu vou pedir o seu, né? Que, como eu já tinha comentado, que me chamou a atenção a temática. Muito obrigado de novo, eu não canso de falar isso, né? Mas a gente sempre precisa verificar esse sentimento da gratidão. Para mim é um sentimento que me é caro, assim, que é muito importante. Acho que ele precisa ser propagado. E também agradecer a todos vocês que estão aqui. Já deixei o link lá para vocês acessarem para a lista de presença. São 5 pontos que vocês precisam preencher. Não esqueçam de preencher nada, tá? Porque senão vai dar problema na hora da lista ser gerada. Rafael, obrigado pela presença, a companhia. Nos vemos à noite, né? Aqui nesse mesmo canal. Esperamos que vocês também que estão aí assistindo estejam à noite conosco. Então, muito obrigado, excelente dia para todos, boa tarde, abraços, obrigado, até mais. Gente. Abraço, valeu, Marcelo. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, obrigado pelo convite.